Então, pessoal, até o vídeo passado nós estávamos interessados em estudar a derivada, né? O que significa a derivada, as interpretações que a gente dá para a derivada, tá? As técnicas para calcular derivadas de funções, tá? E a partir de agora a gente vai começar a estudar aplicações da derivada, tá? A gente começa hoje estudando crescimento e decrescimento de funções, certo? A gente vai dizer o que significa uma função ser crescente ou decrescente em um intervalo, tá? E vamos ver qual a relação disso com a derivada. Tá, então a gente vai começar definindo o que é uma função ser crescente em um intervalo, tá? Eu vou dar aqui a definição formal, mas logo vou botar um desenho que vai nos permitir entender, tá, de maneira bem clara o que significa a função ser crescente. Tá? Então, primeiro a definição formal, tá? Seja aí um intervalo de números reais, f uma função cujo domínio inclui o intervalo i. Eu vou dizer que f é crescente em i se toda vez que eu pego um par x e y de pontos dentro do intervalo i, nós tivermos f de y maior que f de x, sempre que y for maior que x. Tá? Então, esse aqui é o desenho, tá? Que nos permite entender de maneira bem clara o que significa a função ser crescente. Tá? Eu tenho um par de pontos x e y. Se y for maior que x, f de y tem que ser maior que f de x. Ou seja, se eu me deslocar para a direita, os valores da função vão crescer. Tá? À medida que eu me desloco para a direita, os valores da função crescem. Tá? E eu vou dizer que a função é decrescente se acontecer o contrário. Se para cada par de pontos x e y em i, nós tivermos f e y menor que fx sempre que y for maior que x. Ou seja, eu tenho um par de pontos, se o y for maior que o x, o f de y é menor que o f de x. Então, à medida que eu me desloco para a direita, a função decresce, né? Os valores da função diminuem. Tá? Então, exemplos. Essas duas funções que vocês estão vendo aqui, a função x ao cubo e a função exponencial de x, são funções crescentes em R. Tá? À medida que eu me desloco para a direita, os valores da função aumentam, tá? Em ambas as funções. Essa função aqui também é crescente em R. Essa aqui é a função raiz cúbica de x. Tá? À medida que eu me desloco para a direita, os valores da função crescem. Tá? Aqui mais uma função crescente, só que agora no intervalo 0 mais infinito, tá? No intervalo 0 fechado mais infinito, que é o domínio da função, no caso aqui a função raiz quadrada de x, tá? A função crescente. Outro exemplo, tá? De uma função crescente no seu domínio, a função logaritmo natural de x, ela é crescente no seu domínio, ou seja, no intervalo 0 mais infinito aberto. Tá? À medida que eu me desloco para a direita, os valores da função crescem. Bom, uma função pode ser crescente em um intervalo e decrescente em outro. Então, exemplo, a função x ao quadrado, ela é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até zero, fechado. Ela decresce, né? Então, aqui o primeiro exemplo de uma função que é decrescente, porém não em todo o seu domínio, apenas numa parte do seu domínio. E a partir do zero, né, no intervalo 0 mais infinito, ela é crescente. Tá? Uma função também pode alternar várias vezes de comportamento. Olha só, a gente vai mostrar em breve, tá, usando a derivada, que essa função que eu estou colocando aqui para vocês, uma função polinomial de grau 4, ela vai ser crescente no intervalo que vai de menos 2 até 0, e também no intervalo que vai de 3 a mais infinito. Ela é crescente nesses dois intervalos. E ela é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até menos 2 e no intervalo que vai de 0 até 3. Tá? Nós vamos ver isso em breve. Tá? Outro exemplo, a função f de x dada por seno de x. A gente pode ver aqui que ela é crescente no intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, os valores da função aumentam. Mas no π sobre 2, né, a partir do π sobre 2, ela passa a diminuir. Vocês notem que quando a função troca de crescente para decrescente, eu tenho aquilo que em breve eu vou chamar de ponto de máximo relativo.
tá? Já adiantando um pouquinho aqui o assunto do próximo vídeo, tá? Quando existe troca de comportamento crescente para decrescente ou decrescente para crescente, a gente tem os chamados pontos de máximo e mínimo relativos, tá? Isso é assunto para o próximo vídeo. E uma observação, né? A função seno alterna entre crescente e decrescente infinitas vezes, né? É uma oscilação, né? Ela vai de -1 a +1 infinitas vezes, né? Portanto, ela vai crescer, né, de -1 a +1, depois decrescer de 1 mais 1 a -1, e isso ocorre infinitas vezes. Então, vamos passar agora para a relação entre a derivada e o crescimento e decrescimento de funções. Tá? O que a derivada tem a ver com crescimento e decrescimento de funções? Tá? Vamos lembrar, então, que a derivada representa a taxa de variação instantânea de uma função, ou a declividade da reta tangente. Então, sendo assim, né, é natural que exista uma certa relação entre o sinal da derivada e o crescimento ou o decrescimento de uma função. Tá? Isso fica claro no seguinte desenho. Aqui à esquerda, a gente tem uma situação em que eu tenho uma reta tangente crescente, ou seja, a declividade da reta tangente positiva, ou seja, a derivada positiva, nos mostra, né, que a função vai ser crescente, pelo menos ali ao redor do ponto onde a derivada for positiva. Tá? Então aqui eu estou supondo que nesse ponto aqui a derivada é positiva, portanto a reta tangente é crescente. Como a função ela é muito bem aproximada pela reta tangente nas redondezas desse ponto, né, eu tenho que a função é crescente, tá? Pelo menos nas redondezas desse ponto. Tá? E se a função tiver derivada negativa, reta tangente negativa, né, então ela vai ser decrescente nas redondezas ali do ponto onde a derivada é negativa. Tá? Isso é o que diz então o seguinte teorema: seja f uma função cujo domínio inclui o intervalo AB fechado e é contínua nesse intervalo. Vamos supor que ela é diferenciável no intervalo aberto AB. Tá? Aqui condições meio um pouquinho técnicas, eu vou comentar sobre essas condições em breve. Se a derivada for positiva para todo x no intervalo AB aberto, a função vai ser crescente no AB fechado. Tá? Se a derivada for negativa para todo x no AB aberto, ela vai ser decrescente no AB fechado. Tá? Aqui o fato de eu estar trabalhando com aberto aqui, fechado aqui, não é algo muito relevante, não é tão relevante assim para a gente. Tá? O mais importante é derivada positiva num intervalo aberto, implica que a função é crescente no intervalo aberto, mas também posso estender essa conclusão aqui à fronteira do intervalo, tá? Desde que a função seja contínua. Então, antes de passar as primeiras aplicações, tá? Observações sobre esse último teorema, eu estou repetindo ele aqui, é o mesmo teorema da lâmina anterior. Então, primeira observação, a condição sobre o sinal da derivada precisa ser satisfeita apenas no intervalo aberto, mesmo que a conclusão seja válida para o intervalo fechado. Tá? E isso decorre do fato de que para a função ser diferenciável num ponto, precisa estar definida em um intervalo aberto contendo esse ponto. Tá? Preciso poder me deslocar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda para poder falar em derivada. Tá? Calcular o limite que define a derivada. Tá? Uma condição técnica. Tá? E também eu posso dizer o seguinte, que o teorema continua válido se a gente tomar um intervalo ilimitado no lugar do intervalo fechado. Tá? Aqui, né, do lado direito aqui. Então, por exemplo, se a derivada é positiva em a mais infinito, a função é crescente em a mais infinito. Tá? Aqui, aberto em a, fechado em a. Tá? Então, vamos passar para o primeiro exemplo. Tá? Então, a função x ao cubo mais x mais 1 tem derivada 3x ao quadrado mais 1. Tá? Essa derivada aqui é sempre maior ou igual que 1, porque x ao quadrado é positivo, ou pelo menos zero. Tá? Então, sabemos que a derivada é maior ou igual que 1 para qualquer x real, portanto, a derivada é sempre positiva, e o último teorema vai nos permitir afirmar que a função f é crescente, sempre, né? É crescente em R. Tá? Então, vamos ver o gráfico dessa função. Tá? Então, olha só, qualquer que seja o ponto que eu pegue aqui,
a declividade da reta tangente é pelo menos igual a 1. Tá? Notem que aqui o gráfico não estão em escalas diferentes, o y e o x. Tá? Então, outro exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado é 2x. 2x é positiva para x positivo e negativa para x negativo. Tá? Então, a função vai ser crescente no intervalo 0 mais infinito e decrescente no intervalo menos infinito 0. Tá? Então, mostrando para vocês aqui o gráfico, né? Derivada negativa à esquerda do zero, a função é decrescente, tá? De menos infinito até zero. Derivada positiva à direita do zero, a função é crescente de zero a mais infinito. Tá? Então, mais um exemplo aqui, vamos encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função aqui, uma função polinomial de grau 3. Tá? Vamos então estudar o sinal da derivada. Vamos derivar a função. Derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Derivada de 9x ao quadrado é 18x. A derivada de 60x é 60. Então, a derivada é uma função quadrática. Tá? Então, se eu quiser saber qual o sinal da derivada, eu posso olhar para o gráfico dessa função quadrática, que a gente sabe que é uma parábola, nesse caso, voltada para cima, tá? Porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Eu preciso saber onde que essa parábola, né, corta o eixo x. Eu posso, então, igualar essa função a zero. Vou calcular as raízes por Bhaskara, soma e produto, enfim, né, por algum método de cálculo de raízes. E eu vou encontrar menos 2 e 5 e com isso eu vou traçar a parábola, tá, voltada para cima, que corta o eixo x no menos 2 e no 5. Tá? Esse aqui é o gráfico da derivada da função. Tá? Aqui eu copiei o gráfico da derivada, tá? E a gente nota aqui, então, que a derivada é positiva do menos infinito ao menos 2, tá? Porque a parábola está acima do eixo x, né? Então, a função derivada aqui é positiva. Isso implica que a função ela é crescente, né? Se a derivada é positiva, a função é crescente no intervalo que vai de menos infinito a menos 2. Tá? A derivada é negativa em menos 2, 5, daqui até aqui, né? Porque a parábola está abaixo do eixo x. Isso faz com que a função seja decrescente, né? Se a velocidade de crescimento é negativa, a função está decrescendo. E do 5 ao mais infinito, a derivada volta a ser positiva, e isso faz com que a função volte a ser crescente. Tá? Então, né, o detalhe aqui que a gente faz a análise do sinal da derivada no intervalo aberto e conclui sobre crescimento e decrescimento no intervalo fechado. Tá? Então, agora o gráfico da função f. Tá? Olha só, a função, então, o que está fazendo, né? Ela tem que ser crescente de menos infinito a menos 2, de fato é o que acontece. Menos infinito até menos 2, esse aqui é o ponto menos 2, ela é crescente. Do menos 2 até o 5, tá? Aqui está o 5, ela é decrescente. Do 5 ao mais infinito, ela é crescente. Tá? Então, onde a derivada for positiva, a função cresce. Onde a derivada for negativa, a função decresce. Tá? Onde ela for positiva novamente, a função cresce. Bom, então agora vamos passar para o nosso penúltimo exemplo, que vai ser o mais elaborado de todos. Tá? O que a gente vai estudar aqui, então, é o crescimento e decrescimento de uma função polinomial de grau 4. Tá? Para isso, a gente vai calcular a derivada da função f, né, que vai ser aqui 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 72x. Precisamos estudar o sinal dessa derivada, né? Primeiro a gente reescreve, né, colocando 12 em evidência, né, porque 72 é múltiplo de 12. E notem que o x, né, ele aparece pelo menos uma vez em cada uma das parcelas aqui que compõem a derivada. Tá? Então eu posso botar o x em evidência, eu vou ficar com x ao quadrado aqui, vezes 12x, que corresponde a 12x ao cubo, menos x
tá? Que vezes 12x é menos 12x ao quadrado, menos 6, que ao multiplicar 12x dá menos 72x. Tá? Então, reescrevendo a derivada, eu tenho essa expressão, que vai se anular, né, quando ou 12x for zero, ou quando esse polinômio x ao quadrado menos x menos 6 for igual a zero. Tá? Então, a derivada se anula quando 12x vale zero, ou seja, se x é igual a zero, ou quando, né, o polinômio de grau 2 é igual a zero. Nesse último caso, a gente pode resolver a equação quadrática e concluir que x vale menos 2 ou 3. Tá? Fazendo as contas aqui, né, usando Bhaskara, a gente conclui que as raízes dessa equação quadrática aqui são menos 2 e 3. Certo? Então, eu tenho o quê? Né? Eu tenho uma função, a derivada, né, é uma função cúbica, polinomial de grau 3, que corta o eixo x no menos 2, no 0 e no 3. Tá? Menos 2, 0 e 3. E o que eu posso ter, então, como gráfico dessa função polinomial de grau 3 é algo desse tipo que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, lembrando que um polinômio de grau 3 com 3 raízes reais e coeficiente principal positivo tem um gráfico desse tipo, né? Por quê? Né? Porque o limite dessa função vai ser mais infinito, tá? Dado que o coeficiente de x ao cubo é positivo. Então, o limite no mais infinito é mais infinito, no menos infinito é menos infinito. Então, eu tenho esse gráfico aqui. Então, eu, a partir daqui, posso concluir qual é o sinal da derivada, né? E isso implica em obter os intervalos de crescimento e decrescimento da função, tá? Da função polinomial de grau 4. Então, o que acontece, né? Do menos infinito ao menos 2, a derivada é negativa, porque o seu gráfico está abaixo do eixo x. Isso faz com que a função seja decrescente, tá? Nesse intervalo aqui. Do menos 2 ao 0, a derivada é positiva, e isso faz com que a função seja crescente. Do 0 ao 3, a derivada volta a ser negativa, a função volta a ser decrescente. Do 3 ao mais infinito, a função tem derivada positiva e, portanto, a função volta a ser crescente. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função f. Tá? Vamos comparar, então, com o gráfico da sua derivada. Tá? E, então, como nós tínhamos visto, né, derivada negativa, função decrescente. Tá? Ponto de mínimo no menos 2. Derivada positiva, do menos 2 ao 0. Função crescente do menos 2 ao 0. Derivada negativa do 0 ao 3, a função é decrescente do 0 ao 3. Tá? Derivada positiva a partir do 3, a função é crescente a partir do 3. Tá? Então, é interessante a gente fazer a comparação do gráfico da função com o gráfico da derivada, né? Sempre lembrando, né, que a derivada é a taxa de variação instantânea da função, certo? A velocidade com que a função varia. Certo, pessoal? Passando aqui para o nosso último exemplo, um exemplo relativamente simples, mas bem interessante. Eu vou mostrar para vocês o gráfico do seno e do cosseno, tá? O seno em preto e o cosseno em azul. Lembrando que a derivada do seno é dada pelo cosseno. Tá? Então, em preto eu tenho a função, em azul eu tenho a derivada. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Onde a derivada em azul é negativa, a função em preto é decrescente. Depois a derivada volta a ser positiva, a função aqui volta a ser crescente. Tá? Então a gente pode observar, né, que sempre que a derivada é positiva, a função é crescente, sempre que a derivada é negativa, a função é decrescente. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção, tá? Esse é o final do nosso vídeo sobre crescimento e decrescimento de funções.